Bom, galera, a aula de hoje é sobre um sociólogo francês ali da virada do 19 para o 20, tá? Que é contemporâneo também do Marx, mas assim, em termos de produção escrita, né, acaba sendo posterior, tá? Tanto é que ele deve ter morrido uns 40, 50 anos depois do Marx, mas em algum momento eles estiveram vivos conjuntamente, tá? Esse sociólogo é o Émile Durkheim. Ele é francês, tá? E um dos grandes expoentes da sociologia. Hoje em dia ele já é considerado, entre aspas, como ultrapassado por toda a sua teoria, mas que ela ganhou muita relevância, assim, né, ao longo do século XX. E o Durkheim, ele é um sujeito, galera, que ele é o cientista nesse sentido mínimo, assim, do termo, tá? Nesse sentido mais fixo. Ele é aquele sujeito que propõe o quê, né, como cientista social? Analisar apenas a sociedade, sem interferir nela, apenas observar, coletar dados e fazer sua reflexão sobre, diferentemente do Marx e do Comte, né? Que é lógico, tem uma diferença muito grande entre esses dois, e o Marx em maior medida ele propõe realmente transformar a sociedade, né? O Durkheim não tem nada de transformar a sociedade não, a gente tem que estudar ela como ela se apresenta, né? Esse caráter bastante da imparcialidade do cientista, né? De neutralidade científica, coisas que não existem nem nas ciências naturais, tá? Isso aí já foi interessante, porque isso aí foi muito debatido, né? E a fenomenologia que possivelmente a gente vai estudar em filosofia justamente quer trazer essa perspectiva, que não existe sujeito-objeto. O Edmund Husserl, que é um matemático, inclusive alemão, um filósofo, sujeito-objeto não tem diferença, no sentido de que não existe consciência, não existe esse mundo real como coisas separadas, né? Eu não penso, tudo que eu penso, a minha consciência é o que? A consciência de algo. Não existe apenas eu pensei. Para você pensar, você tem que pensar em algo, tá? Mas enfim, né? Vamos voltar para o Durkheim, porque ele é esse sujeito que pretende se afastar do objeto. Apenas aquela análise calculada, uma análise baseada em dados, estatísticas, e é uma questão muito de afastamento, tá, do objeto. E ele é positivista, porque a ciência e o positivismo são coisas que andam juntas, galera. Porque o positivismo, né, que nasceu lá com o Comte, essa ideia de observar uma ordem das coisas, é a ideia de conceituar elas, é a ideia de colocar cada coisinha numa caixinha conceitual. Ah, essa coisa cabe nesse conceito, então põe nessa caixinha. Ah, essa outra cabe nesse outro conceito, põe nessa outra caixinha, a outra na outra, e sem ligações entre elas. Isso aqui cabe nessa, só é nessa. Se isso aqui é nessa, é só nessa. Então essa necessidade de delimitar conceitualmente as coisas de formas separadas, né, colocar cada uma numa caixinha específica, é muito assim, ó, do positivismo. E o positivismo é uma coisa própria da ciência, tá? E o Durkheim, como esse positivista, ele é o cara que vai propor estudar o quê? O todo, a ordem. O que mantém as pessoas unidas em sociedade. E esse unidas não é no sentido de harmonia, tá? Como o Comte escreveu. Essa ideia de ligação entre as pessoas é no sentido de dependência umas das outras, né? Por que as pessoas vivem em sociedade? O que as amarra naquilo? E como ele busca esse todo, sempre tem essa necessidade do todo e da ordem no positivismo, o Durkheim ele tende a ignorar as particularidades, como, por exemplo, características pessoais ou características biológicas. A sociologia ela estuda o quê? O que é social, aquilo que é comum a todos numa determinada sociedade. Tem coisas que são do campo da psicologia, por exemplo, é uma particularidade pessoal minha, que não existe na maioria das pessoas. Né? Por exemplo, vamos supor que eu gosto de pintar o cabelo de vermelho. Tá? Isso é uma coisa minha. Isso aí não é uma coisa social, haja vista que a maioria das pessoas não pintam o cabelo de vermelho. Então, nesse sentido, eu deveria ser estudado pela psicologia, porque é uma coisa particular minha. Do mesmo jeito que, por exemplo, a necessidade biológica de comer e dormir não é objeto da sociologia. Agora, o que você come,
como come e onde dorme e como dorme, aí seriam coisas sociais. Então, o comer e o dormir, por exemplo, ou qualquer necessidade biológica em si, não é coisa da sociologia, tá? Mas essas coisas revestem determinados aspectos sociais, então são os aspectos sociais que você tem que se desdobrar para estudá-los. Essa é a questão da sociologia para o Durkheim, tá? Então, ele, galera, ele vai focar no quê? Numa maioria, sempre maioria. Guardem isso. Vocês lembram do Durkheim, ouvem falar dele, exercício vestibular do Durkheim, ele sempre está pensando no geral, na maioria das coisas, né? E ele vai colocar o quê? Que toda e qualquer sociedade, ela é anterior ao indivíduo. Ou seja, quando as pessoas nascem, elas nascem numa sociedade que já está pronta. E essas pessoas são o que? Elas são inseridas e aprendem a pensar e agir segundo aquele modelo de sociedade, né? Então, por exemplo, a educação. O que é a educação para o Durkheim? É um processo de interiorização das regras sociais. Não só das regras, mas valores e costumes. Então, quando uma criança nasce, todo o processo de aprendizado que ela passa, desde o nascimento, o desenvolvimento do processo cognitivo dela, tem a ver com a interiorização das regras sociais, essa coisa que é de fora e é colocada dentro da criança ao longo do tempo, tá? Então, esse é o contexto da sociologia, para vocês terem uma ideia, até esse momento. Vamos pegar um panorama mais amplo, né? A gente tem o Comte, o Marx e o Durkheim, a gente viu até agora. Tá? E o Durkheim estamos vendo, obviamente. A noção de sociedade para eles é baseada numa estrutura, nos três. O Comte é aquela ideia de organismo, o Durkheim esse negócio da totalidade, da maioria, que a maioria das pessoas faz, e o Marx essa noção de estrutura em que o capitalismo organiza as relações sociais, né? E aí ele divide essa sociedade macro em duas classes, né? Burgueses e proletários. Então, eles divergem, tá? Entre si, obviamente, a forma como eles observam, como analisam a sociedade, só que eles trabalham com modelos maiores de sociedade, uma coisa macro, tá? Isso é a noção de estrutura. Algo que é algo maior do que o indivíduo, que rege os indivíduos de uma certa maneira, tá? E nesse estudo dele da sociedade, o Durkheim ele vai ter, nessa preocupação dele de tentar compreender o todo, né, essa maioria, o Durkheim ele vai tecer dois conceitos, que esses aí são extremamente importantes, tá? Vamos lá, o primeiro é a anomia. Anomia é um indivíduo que não se adequa às regras e àquilo que é entendido como normal. Portanto, esse indivíduo, ele é o quê? Ele foge do padrão. Ele foge de uma normalidade, tá? Então, nesse sentido, por exemplo, se eu pinto o cabelo de vermelho numa sociedade em que ninguém tem o cabelo vermelho e não há esse costume, eu poderia ser entendido realmente como uma anomia. Do mesmo modo como se eu chego, por exemplo, num restaurante aqui na cidade e eu faço o meu prato e na hora de eu comer, como com a mão, assim, ó, cheio de gente. As pessoas vão olhar diferente para mim, aquelas que verem isso, vão. Eu estou agindo de uma forma normal em relação ao social? Não. Portanto, essa atitude minha é uma atitude o quê? Anômica, tá? Então, fugiu do padrão, galera, é uma coisa, é uma exceção à regra. Essa exceção à regra é a anomia, que é o quê? Fugir da normalidade, certo? E aí a gente entra para o outro conceito, que aí realmente é o conceito mais conhecido do Durkheim, tá? Que é o de fato social, que traduz o quê? O que a maioria faz. E é uma teoria porque vai o que? Ela vai tentar encontrar uma forma de perceber o social nas pessoas. Então ele é uma teoria que ela vai destilar, digamos assim, ela vai filtrar, ela vai apurar aquilo que é social de fato. Realmente separar o que é biológico, o que é psicológico, o que é anômico daquilo que a maioria faz, tá? E ele vai criar três características para esse conceito de fato social, tá? Então são três formulações que ele vai colocar como necessárias para se encontrar um fato social, porque nem todo fato é social, certo?
Existem coisas que são de outros campos. E aí, por exemplo, uma coisa que é da psicologia, uma coisa que é de uma característica psicológica, psíquica de um sujeito particular, aí é a psicologia que estuda. A sociologia estuda a maioria, tá? E a primeira característica é o quê? Todo fato social é geral, ou seja, a maioria das pessoas numa determinada sociedade partilham, tá? É exterior, porque é uma construção que é de fora da sociedade e é colocada aqui dentro na minha cabeça, tá? Então, é um negócio que é de fora para dentro, não é uma criação minha, certo? E a última característica do fato social é que é coercitivo, ou seja, passa por um processo de aprendizado. Por isso ele vem de coerção, porque é uma força muitas vezes que se impõe ao sujeito, ao indivíduo, né? Meio que uma obrigação. É que a gente não pode tomar também essa ideia do Durkheim apenas como não, a sociedade é feita de regras e essas regras são colocadas violentamente para dentro de todo mundo, né? Não, não necessariamente. Se você está aprendendo, você está colocando, interiorizando esses conhecimentos sociais para dentro, tá? O tipo de sentar, a forma correta de sentar, como agir, como pensar até, tá? Então, por exemplo, pegando aquele exemplo do restaurante que eu falei lá, num almoço comum, né, arroz, feijão e qualquer outras misturas, é normal o uso de talher? É geral? Essa é a questão. O uso de talher nesse almoço hipotético que estamos construindo aqui, ele é geral? É geral, tá? A maioria das famílias fazem, a maioria das pessoas fazem. Ele é exterior no sentido de que é um costume que já tem e que você aprendeu? Sim, é exterior, né? É um costume que é de fora para dentro. E ele é coercitivo porque envolve aprendizado? Sim, ele é coercitivo porque envolve aprendizado, tá? Quer ver um outro exemplo? A língua portuguesa, né, que a gente aprende desde o processo lá de nascimento e tal, né? No Brasil ou aqui na cidade, é geral? É geral. É exterior? É exterior, tá? E é coercitivo? É coercitivo porque envolve um aprendizado, tá? É exterior porque envolve uma interiorização e a maioria faz. Então, se cai na regra, galera, geral, exterior, coercitivo, pode assinalar que é fato social, tá? Mas aí se a gente pegar, por exemplo, falar inglês aqui, a maioria faz? Não, a grande maioria não fala inglês, tá? Ele seria uma coisa exterior da sociedade, né? De fora para dentro? É lógico, se você não inventou a língua inglesa. E é coercitivo no sentido do aprendizado? Então vejam bem, ele pode ser geral, ele pode ser ele é exterior, é coercitivo, mas não é geral, tá? Então o que acontece? Ele não é um fato social, tá? Por exemplo também, deixa eu ver, pega essa caneta aqui, ó. Usar a caneta para escrever é um fato social? Todo mundo pega, usa, quando todo mundo usa a sua caneta como uma ferramenta que ajuda na escrita, a grande maioria sim. É exterior da sociedade? É exterior, tá? E foi coercitivo? Foi coercitivo. A escola tá aí para isso, né? A caneta é um grande exemplo. Mas a questão é, e se eu particularmente tenho o costume de usar a caneta apenas para, por exemplo, marcar um livro? Eu só compro canetas para marcar o livro. Então, tipo, um livro de história é a caneta azul, um livro de filosofia eu só uso canetas vermelhas, num livro de sociologia eu só uso canetas azuis. E se eu tenho esse costume e não escrevo com a caneta, seria um fato social? Não, porque ele já cai lá na primeira regra, que é o quê? Tem que ser geral. Se não for geral, galera, não é fato social, certo? E então, qual que é a discussão? O Durkheim não dá brecha para aquilo que é individual. Tudo para ele é social. Tá? Aquilo que foi individual, psicologia que se vire e estude.
tá? E toda essa teoria que eu estou passando para vocês está lá num livrinho que chama As Regras do Método Sociológico, tá? E deixa eu até pegar ele para vocês aqui, ó. Na verdade não é nem isso, mas é um livro, mas é o xerox dele da faculdade, tá? E aí é aqui neste trabalho que ele vai fazer essa descrição, tá? Vai descrever o que é anomia, fato social, vai demonstrar a importância da sociedade, a importância do sociólogo estar afastado da sociedade, e ao estar afastado ele vai tratar as coisas sociais, né, os fatos sociais como coisas, porque ao tratar como coisas, ele se afasta afetivamente delas, tá? Transformando elas de fato num objeto de ciência. E essa teoria que está aqui, ele vai debruçar ela num livro que vai se chamar O Suicídio. Então, para o Durkheim, considerando que tudo em sociedade, tudo que fosse de fato uma coisa social, para ele é considerado fato social, tudo que a maioria faz, que é geral, exterior coercitivo é fato social, ele vai considerar a seguinte coisa: o suicídio é um fato social. E o Durkheim, nesse livro, ele vai estudar, assim, ó, trabalhando com dados estatísticos, tá? De diversos países da Europa, né? Trabalhando com classes sociais, religião, idade, casado, solteiro, divorciado, para traçar a sua, cruzando esses dados, ele vai traçar as suas peculiaridades, né? Sobre o suicídio. Então vejam bem, ele trabalha muito com estatística, galera, tá? E aí, uma tese geral sobre o suicídio, que é uma obra tão importante quanto a regra do método sociológico e que é cobrado de vocês em vestibular, não tenho dúvida disso. O suicídio, ele é social. A causa de todo e qualquer suicídio não pode ser desvinculada da relação com a sociedade, tá? Então, assim, são as forças sociais, são as causas sociais que movem a pessoa nesse tipo de ação, certo? E aí ele vai dividir o positivismo em 3 categorias: anômico, altruísta e egoísta. Vejam bem, ó. Vejam o positivismo aí. Você classifica em 3. Você qualifica o fato social em 3. Geral, exterior, coercitivo. Aí a gente tem o suicídio altruísta, egoísta e anômico. Sempre essa necessidade do positivismo em colocar em caixinhas, tá? Sempre classificar, ordenar as coisas. E suicídio anômico, galera, que acontece o que, segundo Durkheim, em situações de caos, de crise econômica, de mudanças abruptas na sociedade, tá? E quando acontecem essas mudanças, o sujeito não consegue mais se adequar à regra. E aí acontece o suicídio. Então, por exemplo, crise econômica, que gera situações de desemprego. Isso faz com que uma pessoa se mate, segundo Durkheim. Aí ele pega os dados estatísticos dele para comprovar isso. Tá? Por exemplo, crise de 29. Na crise de 29, várias pessoas se mataram. Tá? Inclusive aqui no Brasil. Muitos cafeicultores que dormiram ricos acordaram pobres com a quebra da bolsa. Tá? É um caso clássico de suicídio anômico. Tá? Então vem de situações grandes, situações de caos, de anomia social. É uma mudança muito grande e a pessoa não consegue lidar com aquilo. Tá? A gente tem o suicídio altruísta, que ele é o quê? É o excesso de integração social. Quando um grupo ele é muito coeso, muito assim, ó, juntinho, tá? A pessoa se mata por uma causa coletiva, um bem maior, tá? Por exemplo, os kamikazes, tá? Lá na Segunda Guerra Mundial, ou um sujeito que pega uma bomba, tipo terrorista, né? Pega uma bomba e ele se mata junto com outras pessoas, né? Ele mata outras pessoas, mas ele se mata. Então ele está matando por quê?
por uma causa maior, ou seja, a noção de coletivo no suicídio altruísta é muito forte. Você tira a sua vida em prol do coletivo, de um bem maior, de uma coisa mais ampla do que você, tá? E a gente tem, por último, o suicídio egoísta, que ele é predominante nas sociedades modernas, tá? E esse suicídio egoísta é quando o quê? Quando as pessoas perdem seus laços sociais, elas se sentem sozinhas, quando esses laços sociais se tornam fracos, quando ela se sente desamparada, tá? Quando a sociedade para de exercer coerção sobre ela, né? Quando ela está realmente assim já mais afastada individualmente da sociedade, né? Por exemplo, clássico fim de relacionamento, que está lá no Durkheim também. Divorciados se matam mais do que casados e mais do que solteiros. Então é proveniente, por exemplo, de um sofrimento pessoal, tá? Então tem a ver com o grau de coesão social, galera, que é a ligação entre as pessoas. Então o conceito de coesão para o Durkheim é essa ligação entre as pessoas, tá? Não bonitinha, é apenas uma ligação, tá? A dependência que elas têm umas das outras. Então aí a gente tem esses três tipos de relacionamento, de suicídio, né? O egoísta, que é baseado, por exemplo, no fim do relacionamento, o altruísta, que seria o caso de um kamikaze, um bem maior, e o anômico, que é uma mudança muito grande na sociedade. E isso sugere isso, tá? E aí tem um outro dado do Durkheim, que aí já não está no suicídio, que vai ser uma diferenciação entre o tipo de solidariedade, que é a coesão, entre sociedades que são ditas, entre aspas, primitivas e sociedades modernas. As primitivas são, na mentalidade dele, por um sujeito da transição do 19 para o 20, são tribos, sociedades tradicionais, camponesas e por aí vai. E as sociedades modernas são que as sociedades industriais e urbanas, tal como a nossa. Então, como são muito diferentes, ele vai traçar uma divisão entre elas. Novamente, o modelo positivista. As primitivas são observadas a partir da solidariedade mecânica. As urbanas e industriais são divididas a partir da solidariedade orgânica, ou seja, a orgânica vem de grandes organismos vivos, tá? E aí que tá, né? Ele vai fazer essa diferenciação, né? Vamos lá, as primitivas, as regras sociais, que também são interiorizadas, elas têm a característica de ser o quê? Baseada nos costumes, na religião ou na crença. Então, assim, uma sociedade primitiva, as regras sociais, elas provêm da onde? Por exemplo, da religião. Não pode fazer isso por conta do quê? Da religião. A religião é que dá as regras sociais. Nas sociedades modernas, as regras sociais vêm do quê? As normas. Elas são muitas vezes o que? Escritas formalmente. Então a gente tem, por exemplo, a presença aqui do direito, de uma constituição, de leis formais, de uma polícia que segue estes aparatos jurídicos, tá? Na sociedade primitiva não. Na sociedade primitiva é tudo baseado na religião, galera. A divisão das tarefas, a divisão do trabalho social, como ele chama, tá? Numa sociedade de solidariedade mecânica, é o que? É muito simples. É aquele estereótipo de que o índio sai para caçar, pescar, e a mulher fica lá mexendo com mandioca, cuidando das crianças, enfim, é uma divisão muito simples. Essa divisão ela já não é tão simples aonde? Nas sociedades complexas. Por quê? Porque aqui a gente tem a especialização, a gente tem muitas, centenas de profissões diferentes. E como tem muitas especializações e aqui tem poucas, o Durkheim vai chegar à conclusão de que os laços sociais nas tribos é mais fraco, as pessoas dependem menos umas das outras do que o que? Na nossa, que é a urbana, a orgânica. Por exemplo, essa camiseta minha aqui fui eu que fiz? Não foi. Essa caneta que eu mostrei para vocês, ou o livro que está aqui atrás, fui eu que fiz? Não foi. O almoço meu de hoje vai ser proveniente da minha plantação?
a carne fui eu que criei, esse celular que está gravando fui eu que fiz. Não. É muito complexo e cada pessoa na nossa sociedade faz uma função. Eu dou aula. Se eu precisar, se eu ficar doente, eu tenho que ir aonde? Se eu porventura cometer um crime, quem eu procuro? Entendem? Nós dependemos muito mais dos serviços das outras pessoas do que numa tribo. Por isso que o Durkheim vai falar o quê? Que a coesão social é mais fraca naquelas sociedades. As pessoas não dependem tanto umas das outras, né? Portanto, esses laços sociais são mais frouxos. E aqui na nossa eles são mais rígidos. Ou seja, nós somos mais ligados uns aos outros do que uma sociedade indígena, por exemplo. Tá? Então, para não estender, galera, porque daria para falar mais coisa, o Durkheim é mais ou menos essa ideia. Mas sempre lembrem, né? A maioria como ponto de vista dele. E a minoria, as exceções a regras, né? As questões anômicas são muitas vezes objeto da psicologia, tá? Tem que ser estudado por outra ciência, não a sociologia. A sociologia pega, estuda a maioria, o que a maioria faz, o que é geral, tá? E que é transmitido de gerações para gerações, certo? É isso aí, galera.